Cíntia Tanuri. Já bote seu telefone para despertar, para você não esquecer. Viu? Mais tarde a gente manda o link. Vem para cá, minha pastora Rosi. Cadê? Tá aí, meu Deus. Tô aqui. Tá aqui. Eita, agarrou aqui. Peraí. Fica Graça e paz, meus queridos. Graça e paz. Deus é bom. Olha, toda moída, toda dolorida, mas estou rompendo em fé, né? O choro vai durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá, com certeza. Depois eu vou contar para vocês. Aliás, essa semana eu vou fazer uma live. Como é que é sair desse lugar de procrastinação e do sobrepeso? O sobrepeso ele é sutil, porque a gente não está gorda. A gente não está gorda, mas está acima do peso. O corpo está sentindo, né? Ai, Silvana, que saudade de você. Quero ir aí te ver. Então, é difícil, mas não é impossível. E eu vou mostrar para vocês que é possível romper os nossos desafios internos. Abigail foi uma mulher assim. Quem já tem nos acompanhado, e se você perdeu, vai lá no canal da Mônica, a Lila depois orienta onde estão esses vídeos, que eu nunca sei onde estão esses vídeos. E Está no canal da senhora, Casulo. Ah, tá no Casulo, né? Olha que esperta que eu sou na internet, né? Nem sei onde nós trem. Mas profeta é assim, profeta fala, ensina e Deus faz o resto. Mas semana passada nós estávamos estudando qual é o motivo pelo qual Deus nos dá riqueza. E nós estudamos lá no livro do profeta Samuel, no capítulo 25, a história de um casal, Nabal e Abigail, um homem muito rico, e que, pela misericórdia de Deus, tinha uma mulher muito sábia, né? E quantos homens tolos têm o privilégio de terem mulheres sábias na sua vida, né? Alguns encontram na mocidade, outros na metade da vida, outros têm uma segunda chance, mas muitos têm o privilégio de achar uma mulher sábia. E hoje nós vamos entender, talvez, não mais focar em Nabal, porque nós sabemos que Nabal, e eu tinha dito para vocês que eu ia dizer o que é Nabal. Nabal, tradução desse nome é filho de Belial. O que é Belial? Belial é uma tradução no original que diz que ele é maligno, perverso, filho da loucura. O que é loucura? Loucura é tudo aquilo que não se alinha com a realidade. E Belial, filho de Belial, é filho da loucura. Alguém que age por impulso, alguém que age por necessidade, narcisismo, é o meu desejo, é a minha vontade e acabou. Eu não peso nem olho os limites, as consequências, eu não me preocupo se eu vou estar ferindo alguém, se não estou ferindo. A pessoa, filha de Belial, isso serve para homem, serve para mulher, né? Embora para mulher eles chamam muito de Jezabel, mas eu acho que existem mulheres que são filhas de Belial sem ser Jezabel, e essas são as piores, sabe por quê? Elas não falam, elas não aparecem, elas não são comunicativas, você não sabe o que uma filha de Belial está sentindo, eu não sei por que eu estou falando isso, mas ela maquina o mal no coração dela contra qualquer pessoa que tenha algo que ela deseja e ela não tem capacidade de conquistar. Porque tudo que nós desejamos, nós temos condições de conquistar. Tudo. Sabedoria, conhecimento, riqueza, tudo nós temos. Mas a filha de Belial, ela não se esforça por aprender, por conquistar. Ela cobiça aquilo que o outro tem, e ela deseja para ela, não algo parecido, por exemplo, vocês, né, viram meu casaco diferente, todo cheio de patchwork, nossa, como é que faz, onde tem, onde compra, eu gostaria de ter um igual, não, eu quero que você tire o seu, que você perca o seu e me dê o que é seu. Filho de Belial é assim. E muitas mulheres se aproximam de nós como filhas de Belial e a gente nem percebe. Então, filhos de Belial são filhos da loucura, e Nabal era assim. Então, se você, amiga, tem aí alguém que é filho de Belial, esteja atenta, se afaste.
Porque você é filha da luz. Você é filha da sabedoria. E nós temos a identidade de Abigail em nós. E aí nós vamos entender. Paramos no versículo 18, né? Onde nós dissemos que quando Abigail soube da loucura do seu marido, quando ela ouviu dos seus empregados o que o seu marido tinha feito com o rei Davi, ela toma apressadamente. Mulher sábia, ela corrige os erros apressadamente. Ela não quer saber quem pecou, ela não quer saber quem errou, ela não quer saber quem é o alvo do pecado. Ela vai, apazigua. Ela é apaziguadora. Ela não busca culpados, ela busca soluções. É a primeira coisa que eu aprendo com a Abigail. Ela busca solução. O mal já está feito. Agora, o que eu posso fazer para contemporizar? O que eu posso fazer para amenizar? De que forma eu, mulher sábia, posso resolver essa situação? E ela calcula, ela vai lá e ela imagina a quantidade de guerreiros que Davi tinha e ela pega 200 pães. Ela não mede para pouco, ela sempre mede para mais, ela sempre transborda. 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, ou seja, já estavam assadas. Olha que mulher ligeira. 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passas e 200 passas de figos e pôs sobre o jumento. Eu fico imaginando, né? Faz isso, faz aquilo. Não, ela pega junto. Mulher de sabedoria, ela não fica mandando fazer, ela faz junto. Eu digo para as mais jovenzinhas, sabe por que nós precisamos saber de tudo no governo de uma casa? Sabe por que a gente tem que aprender a governar a nossa vida? A gente tem que aprender a se maquiar, a se cuidar, a tratar bem da gente mesmo, porque um dia, quando você estiver governando alguém, você sabe ensinar, você sabe dar instrução. Mas aquela que só diz, faz aí, ela não tem governo de nada, ela não governa nem a sua própria vida, não governa a sua língua. E o nosso maior desafio é governar a nossa língua. Nem tudo que eu quero eu posso falar. E nem tudo que eu devo falar, talvez eu deva falar naquele tempo. E nós vamos aprender isso. Menina, eu estou tão encantada com a Abigail que eu nem sei se a gente dá conta de terminar hoje. Porque a gente tem uma história linda, eu acho que daria um filme, a história de Abigail. E aí, a sabedoria de Abigail, ela também sabe o que falar, mas ela não fala quando ela quer. Ela fala no tempo certo, na hora certa. Mas vamos andar um pouquinho mais. E ela vai, né, ir de adiante, e aí agora sim, depois que está tudo preparado, que ela preparou do jeito que ela queria, aí ela deu ordem, porque a mulher não podia ir até onde estavam os soldados, né? Era vergonhoso. Aliás, uma embaixatriz, ela cuida de tudo e ela dá os decretos. E ela diz, olha, vai lá, versículo 19, diz aos moços, ide adiante de mim, pois eu seguirei de perto. Primeiro eu mando os presentes, depois eu chego. Viu, Clifton Rocha? Primeiro a gente abençoa, depois a gente chega junto. Às vezes é assim, a gente dá um brinde, experimenta, né? Olha como isso aqui é cheiroso, é bom. Viu, Leila Silva? Estou voltando a usar o meu chá. Minha cardiologista já me liberou. Então, a gente dá presente, sabe aquele que sabe presentear. Depois ele vai atrás, e foi isso que ela fez. Porém, eu seguirei de perto. Mas, olha, sublinha essa frase. Porém, nada disse ela ao seu marido. Pastor, então, eu vou fazer as coisas escondidas do meu marido? Do seu marido, não, mas se ele for um filho de Belial, às vezes é mais lucro você não compartilhar do que você contar tudo, porque ele estraga os planos de Deus. Os filhos de Belial, eles sempre estragam o plano de Deus. Quer ver um filho de Belial? Você conta para ele ou para ela assim, olha, nós vamos fazer um propósito e vamos orar por essa causa. Mas só eu e você. Conta no relógio. Daqui a pouco, todo mundo sabe que você está numa causa, que você está numa oração, que você está fazendo isso, que você está fazendo aquilo. Por quê? Porque ela não tem trava na língua. Filhos de Belial não tem trava na língua, ele não consegue guardar segredo, não são pessoas confiáveis. E ela vai na frente
e ela não conta nada para Nabal. Versículo 20, enquanto ela, cavalgando, o jumento descia encoberta, com seu rosto encoberto, pelo campo, pelo monte, Davi e seus homens também desciam. Para quê? Para decretar juízo sobre a casa dela. Lembra lá atrás? Davi havia decretado que não ficaria ninguém vivo na casa de Nabal, por causa da loucura que ele fez. E aí, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, de nada sentiu falta, e de tudo quanto lhe pertence, ele me pagou mal por mal. Davi falando com seus soldados acerca do que Nabal havia feito, né? E aí ele repete a sentença: faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentro dos seus. Aí você para e pensa comigo. Ué, ele era tão mau. O decreto era de morte para a casa dela. A Bíblia não fala se eles tinham filhos. Mas uma mulher sábia, ela não pensa só em si. Todas as suas servas ficariam vivas. Todas as mulheres da casa ficariam vivas. Davi só mataria Nabal e todos os homens. Mas uma mulher sábia é algo que eu aprendo com ela. Não tem senso de justiça próprio. Não se vinga, não quer o mal comum, mas ela quer a justiça e o bem e a proteção de todos que estão à sua volta, independente da sua correlação sanguínea, independente se é da sua família, da sua parentela, se é vizinho, se é amigo, se é a sua nação, ela quer o bem de todos que estão à sua volta. Ela não abre a sua boca para dizer executa, mata, bem feito, tem que fazer isso, tem que ter pena de morte. Não, ela pensa na justiça comum, né? E aí o texto continua dizendo que, vendo, pois, Abigail a Davi, ela apressa-se e desce do jumento. Olha só, outra coisa que a gente aprende, a reconhecer a autoridade. E ela desce diante de Davi. Nós faríamos o quê? Pegaríamos na mão, por favor, dá mais uma chance, né? A gente aprendeu muito cedo a lamentar. Abigail, uma mulher sábia, ela aprende a honrar. Ela aprende a reverenciar. E o texto diz que ela desce do jumento e prostra-se com o rosto em terra, inclinando-se até o chão. Na cultura judaica não tem, e na cultura japonesa, não tem nenhum ato de maior humilhação e reverência do que dobrar os seus joelhos e se inclinar com o rosto em terra. Porque o rosto do homem não foi feito para o pó, mas foi feito para olhar para os montes de onde vem o nosso socorro. Então, quando você se inclina nesse ato e você se joga, se prostra ao chão, foi o que a mulher do cântaro fez com Jesus. Ela não olhou no rosto de Jesus, ela olhou para os pés dele. E foi os pés que ela ungiu, né? E ela se dobra, se prostra, e ela se lança e diz: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Primeiro ela se prostra, depois ela assume o pecado da sua família e depois ela pede autorização para falar. 3 princípios imutáveis: reconhecer, assumir e pedir autorização para colocar a sua causa. Por que, pastora, que ela tomou a culpa para ela, se o pecado não foi dela? Vocês lembram quando nós já estudamos sobre casamento, que quando nós temos uma aliança de sangue, o que é aliança de sangue? Aliança, quando você se deita com alguém, você já tem uma aliança de sangue. Ligadura de alma. Quando um peca, o pecado vem sobre o outro. Quando o outro se arrepende, o arrependimento vem sobre o casal. Ela tomou para si porque ela sabia que o pecado do marido dela também era dela.
que o pecado da minha nação também é meu, que o choro dos que não nasceram também é meu, que a irresponsabilidade de quem está governando a minha casa, a minha nação, a minha cidade, também é minha. É problema deles, pastor. Eu não fiz nada, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa do pecado dos meus antepassados. Você não tem culpa, você tem responsabilidade. Mas de quê? De chorar, de se arrepender e de pedir misericórdia. Essa responsabilidade é minha, é sua e é da igreja do Senhor Jesus. Mas, pastor, eu não estava lá, eu não desejei o mal, mas você pode desejar o bem. Você pode quebrantar o seu coração como Daniel, quando soube que as portas de Jerusalém estavam queimadas. Você pode chorar como Jeremias, quando soube que o povo estava em cativeiro e o povo sofria. Quando você ouve na televisão abominações de atrocidades, quando alguém, no suposto saber, no lugar de autoridade, de conhecimento, usa alguém vulnerável para abusar dela, como o caso daquele médico. E o nosso coração não abre em falar bobagem, mas se quebranta e chora diante de Deus, por aqueles que estão sofrendo e por aqueles que são filhos de Belial. Misturado com loucura, com doença ou com malignidade, não nos cabe julgar. Mas o nosso coração não entra na roda dos escarnecedores para ser mais um para condenar. Mas nós vamos para o joelho para clamar justiça e misericórdia para essa nação, que está cada vez mais adoecida. E quando ela pede autorização para falar, ela diz assim: Senhor, não se importe com o homem, o filho de Belial, não olhe para a causa, para aquilo que Nabal fez, né? Porque o que significa o seu nome, isso é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Versículo 25. Eu, porém, tua serva, eu não vi os moços, né? Então, ela não se justifica, ela se responsabiliza. O mal que meus pais cometeram, o mal que meus filhos cometeram, eu não vou aprovar. E eu não vou pactuar com o pecado deles. Eu continuo amando eles, mas eu não pactuo com o mal que eles desejam, que eles fizeram. Foi o que Abigail fez aqui. Ela se responsabilizou. Eu não vi o moço que o meu senhor enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impedido. Olha, Davi, eu estou aqui porque Deus me enviou. Eu estou aqui da parte de Deus para impedir que você derrame sangue e você se vingue com as tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer-te mal. Ou seja, ela reconhece o senhorio de Davi. Apesar de estar sendo perseguido por Saul, apesar de não estar entronizado no trono de Israel, ele já havia recebido uma unção. E, querido, aqueles que recebem unção de governo, ninguém tira. Aqueles que Deus põe para reinar, homem nenhum pode se rebelar. Então, ela reconhece, e aí sim ela dá os presentes. Versículo 27 diz que este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Ou seja, a generosidade está sempre no coração de uma mulher sábia. Versículo 28. Agora, perdoa a transgressão da tua serva. Mas não foi Nabal que errou? Ela novamente toma para si, ela se autorresponsabiliza pela sua casa. Pois, de fato, o Senhor te fará casa firme. Olha, todo perdão sustenta o outro na rocha. Porque peleja as batalhas do Senhor. Eu reconheço qual é a tua guerra. Eu vou te perguntar, você reconhece a guerra dos seus irmãos? Você conhece o nível de batalhas que teus irmãos estão passando? Ou você só olha para a sua guerra? E o nosso grande chamado nesse dia é estar guerreando, pelejando as guerras do Senhor. E talvez hoje Deus diz assim, olha, entra na peleja com a Marta Santana, entra na peleja com David, a batalha dele é minha, peleja com ele. Peleja a batalha da Zita, da Rosana, peleja a batalha da Márcia, da Ivanete.
E muitas vezes nós nos esquecemos que a nossa vitória está em pelejar as guerras daqueles que o Senhor coloca do nosso lado. E aí, ela continua falando e ela profetiza algo tremendo no versículo 29. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este se arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Ou seja, os teus inimigos serão lançados para longe, mas você vai ser amarrado no feixe. O trigo, ele fica preso, ele fica junto dos seus molhos. O joio não. O joio é levado como palha no vento. E sabe qual é a característica do joio, querido? Ele não alimenta ninguém. Por que essa sala é sala do transbordo? Porque tudo que eu recebo aqui, eu preciso compartilhar. Eu preciso, porque conhecimento acumulado, ele não serve para nada. Ele nos faz obesos cerebrais, obesos emocionais, e ele leva a um sintoma terrível, chamado arrogância. Me acho mais sábia, me acho mais inteligente, o dom que é meu e não, nada é nosso. Tudo que nós temos é do nosso Pai. Se você é uma boa mãe, se você sabe educar bem os seus filhos, isso foi dado por Deus. Se você é uma boa administradora, um bom administrador, isso é graça, é dádiva de Deus. Tudo que nós temos e fazemos é dádiva, é graça de Deus, e tudo é para Ele, para a glória dele. E ela diz, Davi, você é como um feixe, que você é atado, e nada vai se perder de você. Ainda que pareça que em alguns momentos da sua vida seja perda, Deus transforma as nossas perdas em vitória. Deus transforma as nossas lágrimas em motivos de gratidão. Deus transforma tudo que nós vivemos, que aparentemente para o mundo parece derrota, mas Deus transforma em vitória. E ela continua profetizando isso para Davi, porque toda mulher sábia, ela é abençoadora. Jesus disse assim, ó, orai pelos que vos perseguem, abençoa o teu inimigo. Mas que forma eu vou abençoar o meu inimigo? Se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele estiver nu, vista ele. Não julgue, não julgue. E não julgar é o nosso maior desafio essa semana, porque dá vontade de julgar às vezes, né? Dá muita vontade de julgar. Mas Deus diz, a justiça pertence a mim, diz o Senhor dos Exércitos, não a vocês. Vocês não têm senso de justiça. A justiça de vocês é baseada na emoção. E a nossa emoção, ela nos trai. A nossa emoção precisa ser governada. A nossa emoção precisa ser trabalhada, treinada. Ela precisa trabalhar a favor do Espírito Santo, porque cada um tem um perfil, né? Lembra que eu te falei que o meu pavio ele tem que estar debaixo do comando do Espírito Santo? Porque se o meu pavio fica pequeno, ai, já era. Eu viro, né? Mulher Maravilha, eu quero salvar a pátria. E eu não posso. Eu não posso. Né? Eu tenho que conter a minha essência, dizimar e dizer para a minha alma, quieta-te aí e deixa a sabedoria de Abigail aparecer. No tempo certo a justiça virá. E Davi ouve, né, aquela mulher, e ela diz o seguinte no versículo 30, e quando houver o Senhor estabelecido você como príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço nem pesar no seu coração. Por quê? Porque você não se vingou, né? Porque você não sujou as suas mãos. E aí ela se abençoa. Porque a mulher sabe, ela abençoa o outro e ela também sabe se abençoar. Ela reconhece o dom do Senhor que está nela, como Paulo falou para Timóteo. Reconhece o dom que está em ti, dado por imposição de mão. Lembra do conhecimento que a tua avó Lloyd te deu. E ela diz assim no versículo 31, parte B. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-á da tua serva. Lila, quando você chegar lá, naquele alto posto, lembra da pastora Rose?
Quando você, Clifton, conquistar todas as suas guerras, lembra de mim. É o que Abigail fez. Quando você for abençoado, lembra-te de mim. E olha o que Davi responde no versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. E bendita seja tu mesmo, porque hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingaste. Nós vamos parar aqui porque temos poucos minutos, mas eu quero destacar a generosidade, o perfil abençoador e a bendita prudência de Abigail. Será que hoje eu e você podemos ser chamados de um ser bendito, generoso e prudente? O que será que precisamos abrir mão da nossa vida? Talvez do orgulho, talvez da teimosia, talvez daquele jeitão de dizer assim, não, pastora, mas é o meu temperamento. Quem está lendo o livro junto com a Kátia, né, tem descoberto que não é assim que funciona. Que nós precisamos entender o controle de Deus sobre todas as coisas e que é muito mais fácil não espernear, que é muito mais fácil aprender com o Espírito Santo para a gente não pagar um preço alto e desnecessário no futuro. Que é importante nós entendermos que a prudência não é se passar por bobo, porque muita gente vai dizer que você é boba, que você é tola. Mas ser prudente é esperar o tempo certo, a hora certa de agir. E foi por causa dessa prudência que Abigail foi vitoriosa. Ela entendeu que toda a riqueza que ela, na família dela, porque se aquele homem tinha riqueza era porque ela era uma boa administradora. Ela sabia governar a sua casa. E mulher e homem que sabe administrar bem a casa não desperdiça nada. Não desperdiça tempo, não desperdiça dinheiro, não desperdiça estratégia, não desperdiça amizade, não desperdiça nada, porque desperdício não faz parte do nosso dicionário. Então, eu quero te perguntar, o que você precisa soltar no dia de hoje? O que você precisa abrir mão para que a generosidade, a prudência, a estratégia venha até você para que você tome decisões assertivas no dia de hoje? Eu já descobri quais são as minhas. E a minha oração é que Deus te revele aquilo que precisa ser trabalhado na sua vida no dia de hoje. Amém? Bendito Deus. Gratidão, Senhor, porque cada vez que nós nos inclinamos e debruçamos sobre a Tua palavra, o Senhor fala conosco. Obrigada porque podemos trazer ricas lições, Senhor, dessa história, desta família. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando esta sala, essa igreja, esse corpo de Jesus aqui manifestado. Que o Senhor continue abençoando suas servas, Mônica e Lila, que abre essa sala, governa esse espaço para que nós possamos estar aqui sendo alimentados. Espírito Santo, agora eu te peço, intercedo pelos meus irmãos. Senhor, ajusta o time deles com o time do Senhor. Alinhe os pensamentos deles com os pensamentos do Senhor. Toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que os impede de entrar na íntima comunhão, intimidade com o Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, se colocar nas tuas bondosas mãos no dia de hoje. Que eles possam deixar o Senhor dar a primeira e a última palavra. Porque quando o Senhor assim faz, nós podemos descansar em paz e esperar que a justiça, o juízo venha da tua parte. Eu abençoo suas casas, suas famílias, sua parentela, seus filhos, seus negócios, tudo que pertence aos teus filhos no dia de hoje. Em nome de Jesus, que a graça, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre Israel de Deus, seja sobre Jerusalém, seja sobre a nação brasileira e aqueles que estão no governo, seja sobre a vida dos meus irmãos, seja sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no seu coração, minha pastora. Obrigada por estar transbordando e trazendo mais conhecimento, entendimento sobre essa vida dessa Abigail, mulher sábia, viu?
A partir de hoje, não vou parar mais de me justificar e vou ter mais responsabilidade. Obrigada, minha pastora. Às 20 horas nós temos mais, hein? Uma viagem eletrizante. Coloque seu capacete, coloque seu cinto e vamos viajar com Cíntia Tanuri às 20 horas. Beijo no seu coração. Amanhã a gente tem quinta de oração. Vem para cá orar, porque a oração abre todas as portas, viu? Beijo grande e até amanhã. Obrigada, minha pastora Rose. Um beijo na carequinha do meu pastor Tony.